Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. A gente vai falar um pouquinho sobre uma relação entre a Igreja Sud e o Espiritismo. Confesso, não conheço muito sobre o Espiritismo, mas vi uma matéria ali interessante no site Investigações Sud, que eu quero dar uma olhadinha. Bom, quando eu ouço falar sobre espiritismo, acho que a primeira coisa que me vem à mente é reencarnação, né? E outra coisa, quando eu penso em espiritismo, também é o contato com os mortos. Eu lembro que o meu avô, de parte de mãe, ele era espírita. Minha avó era católica, bem católica, ela quase foi freira antes de casar com meu avô. E depois o meu avô acabou virando espírita, algum amigo dele apresentou. E eu lembro que porque minha mãe me contou que meu avô levou ela uma vez no centro espírita, ela não gostou muito. Mas ela tinha uns 10 anos de idade, assim, ela ficou meio assustada e tal, daí ela não foi mais. Se tiver algum membronita aí que conhece a religião um pouco mais, deixa aí alguns detalhes, se a gente falar alguma coisa errada também, deixa aí nos comentários. Bom, mas vamos lá. Tem alguma relação entre a doutrina da Igreja Sud e a doutrina dos espíritas? Provavelmente sim, mas é o que a gente vai analisar detalhadamente aqui nesse nosso episódio de hoje. O primeiro tópico que a gente vai abordar é sobre a doutrina de anjo da guarda. A gente já viu, né? Tem o anjinho da guarda, fica ali cuidando da gente. Então, essa é uma doutrina também espírita, mas assim, dentro da religião mórmon. Será que a gente tem isso aí? Tem algumas escrituras que fazem referência, por exemplo, a anjos, né, ou anjos ministradores, que eles estão ali sempre, né, te dando uma ajudinha. Quem fala um pouco sobre isso é o Larry E. Dow, que é professor de História e Doutrina da Igreja lá na BYU. Ele está falando que tem esses anjos ministradores, não fala propriamente sobre anjo da guarda. Mas, por exemplo, livro de Mórmon, lá em Moroni 7:31, fala assim, ó: e pela fé que os anjos aparecem e exercem seu ministério em favor dos homens. E aí, membronita? Parece um anjo da guarda? Ainda no versículo 22, ele fala assim, ó, que o anjo da guarda ele está ali para pregar o evangelho e ministrar aos filhos dos homens e darem-lhes instruções relativas à vinda de Cristo. No 31 fala, ó, declarar a palavra de Cristo aos vasos escolhidos do Senhor, né, as pessoas, para que deem testemunho dele. Em Doutrina e Convênios 88, 92 fala que, né, os anjos ali estão ali para anunciar e testificar acontecimentos, né, ou relativos à obra e glória de Deus. Doutrina e Convênios 128, 21 fala ali que o anjo está ali para fazer. Trazer à terra seus direitos, chaves, honras, majestade, glória e tal, poder do sacerdócio. Aí, o que eu achei mais próximo aí de um anjo da guarda está em 1 Nef. 1 Nef 3:29 fala ali que o anjo, né, tá ali para proteger e orientar os servos de Deus em tempos de tribulação. E ali em 1 Nef 11:14 que fala que ele tá ali para trazer conforto, instrução e advertência para as pessoas fiéis em tempos de necessidade. E aí? Eu vejo que a maior parte das escrituras cita o anjo, né, ou o espírito, como sendo mais um pregador do evangelho e ajudante na pregação do evangelho do que realmente cuidando das pessoas, mas está aqui nas escrituras também como uma das funções deles. E uma informação adicional ainda, ali em Doutrina e Convênios 135, de que o anjo é daqui mesmo. Eu falo, não há anjos que ministram essa terra, a não ser aqueles que pertenceram a ela.
né, tipo o anjo Moroni, ele apareceu para Joseph Smith, ele não veio de outro planeta, né? Ele era dessa Terra, já tinha habitado aqui. Né? Não só quem já viveu, como quem vai viver ou quem já foi ressuscitado. Doutrina e Convênio 129, do 1 ao 9, fala isso. Quem também fala sobre isso é o Joseph F. Smith, lá no Doutrinas do Evangelho, página 399. Ele fala que esses mensageiros enviados aí para ministrar para os habitantes da Terra, eles não são pessoas estranhas, não. São nossos, como ele falou ali, ó, nossos familiares, amigos, companheiros, servidores. Por exemplo, ele cita ali que os profetas antigos que já morreram foram as pessoas que vieram visitar, Abraão, Isaac, Jacó, enfim. Joseph Smith recebeu a visita aí de Pedro, Tiago, João Batista, Elias, o próprio Jesus Cristo que morou aqui. Nossa, Ozzy, que legal, cara. Eu queria um parente meu me visitando aí, como é que faz? Pois é, o presidente Joseph F. Smith está falando sobre isso, que quando um parente seu, ele foi uma pessoa fiel, um membro fiel aí, digno, ele pode, não que vai, mas pode receber uma missão aí de Deus de visitar seus parentes aqui, amigos, na Terra, trazendo alguma mensagem, alguma instrução de Deus. Às vezes uma advertência, uma reprovação. O que você está fazendo, cara? Não faz isso aí não, Então aí, ó, teu parente, se ele foi um membro fiel, quem sabe, se Deus tiver uma mensagem para você, ele vai mandar esse pessoalzinho aí para te dar um toque. Rapaz, eu vou ter que ver, porque faz tempo que eu fiz uma enquete aqui no nosso canal. Eu fiz só uma, se eu não me engano, em todos esses anos. Não fiz mais. Vou fazer uma enquete porque eu tô curioso agora em saber se o membronita, como é que é? O membronita é um membro da igreja ainda segue a igreja, mas gosta de adquirir informação? O membronita não é mais um membro SUD, mas ainda acredita em Deus, Jesus Cristo, segue alguma outra religião. Ou o membronita não acredita em Jesus Cristo, mas ainda acredita num poder divino, ou não acredita em nada? E aí? Vou ver se eu consigo fazer uma enquete. Então, qualquer coisa, dá uma olhadinha no final desse episódio. No Spotify eu sei como fazer enquete. No YouTube eu não lembro se dá para fazer enquete. Talvez não. Mas nos comentários, obviamente, Membronita tá aí, ó, escutando o episódio. Dá um pause. Tá fazendo o quê? Academia, lavando louça, tá dirigindo? Tá dirigindo daí não, Mas o restante, dá um pause e coloca aí, nos comentários. Ou dá uma olhadinha na enquete, se aparece uma enquete ali, que eu tô curioso. Bom, voltando lá. Quem falou sobre anjos, essas pessoas que vêm ajudar, foi o presidente da igreja, Harold B. Lee, na conferência geral de 1973. Ele estava citando ali que ele estava com uma úlcera, estava com uns problemas, e ele pegou um avião rapidinho, porque não estava se sentindo bem, que ele tinha que resolver isso. Na viagem, ele sentiu alguém botar a mão na cabeça dele, assim, e ele olhava e não era ninguém e tal, e várias vezes aconteceu isso, ele achou meio estranho, mas quando ele chegou no destino, ele foi lá no hospital, ele começou a ter uma hemorragia. Ele comentou, se essa hemorragia tivesse acontecido antes, lá no avião, ele não teria sobrevivido. Então, o que ele citou é que essa mão aí de algum anjo da guarda, de alguma pessoa, que não era visível ali para ele, estava segurando as pontas para ele não ter essa hemorragia ali no voo. Outra pessoa que falou sobre um anjo da guarda é o John Widitsoe. Esse sobrenome é bem complicadinho, No começo eu penava para falar, hoje já passa melhor. Ele foi um apóstolo da igreja lá de antigamente, vamos dar uma olhadinha. Ele falou no The Improvement Era, de abril de 1944. Está na página 222 da coletânea, do Improvement Era. Então, 1944, a gente está em época de Segunda Guerra Mundial. Vamos dar uma olhadinha o que esse apóstolo da igreja falou. Ele está falando que cada pessoa pode ter ou não um anjo da guarda. Vamos ver o que ele falou? Sem dúvida, anjos frequentemente nos guardam de acidentes ou do mal, da tentação ou do pecado. Pode-se corretamente falar deles como anjos da guarda. Aí, ó, um apóstolo, que também é profeta, da igreja,
confirmando que sim, a gente tem anjos da guarda que nos protegem de acidentes do mal ou da tentação. Ele só comentou que o pessoal, às vezes, né, de outras religiões, eles acreditam que cada pessoa tem um anjinho específico designado para cuidar de você constantemente. O que ele diz que não é o que a igreja acredita. Falou que a igreja acredita que tem sim um anjo que vai vir, vai cuidar de você e tal, mas ele não é teu, né? Ele tá ali no corre para mais gente. O que ele falou, podemos dizer que anjos podem ser mandados para nos guardar de acordo com nossa necessidade. Tem gente aí que se põe em mais apuro do que os outros, né? Muito bem. Uma outra doutrina aí que a gente sabe, então, o nosso segundo tópico relacionado com o Espiritismo é a doutrina de múltiplas vidas, que é o que a gente citou ali da reencarnação. E aí, qual que é a relação dessa doutrina com a Igreja Sud? A gente acredita na reencarnação? Não acredita na reencarnação, né? Dentro da Igreja Sud. Essa doutrina não é, assim, específica do Espiritismo, né? Não são donos dessa ideia. Essa ideia já existe há muito tempo de várias outras crenças, por exemplo, da Índia, da China, do Egito, de várias outras religiões antigas, né? Ou, por exemplo, da Cabala, né? Os judaicos também têm uma crença dentro da ressurreição. A Igreja Católica, né, e Protestante, né, as igrejas cristãs, elas seguem um caminho um pouquinho diferente. Elas acreditam que é uma vida única, mas tem uma coisinha aí depois da morte, né? Então que você vai ter uma vida aí depois da morte, mas não é uma vida aqui na Terra como a reencarnação prega. Algumas religiões cristãs, né, como a religião mórmon também, acredita numa ressurreição. Então, né, tem a reencarnação, você vai reviver em um outro corpo, mas a ressurreição você vai voltar para o seu próprio corpo, né? Não foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele voltou à vida dentro do próprio corpo dele. E a gente viu até que tem algumas religiões derivadas da Igreja Mórmon que acreditam na reencarnação, né? Por exemplo, tem alguns profetas de igreja mórmon dissidente que eles dizem, não, eu sou Joseph Smith reencarnado. Tem outras religiões cristãs que também dizem, né? O Henri Cristo, né? Ele diz que ele é Jesus Cristo. Bom, a crença de Joseph Smith, então se a gente for falar sobre um estudo bem certinho sobre a crença de Joseph, ela é bem difícil de ser determinada. Porque a gente viu que no início da igreja e na época em que Joseph estava, né, sendo morto, a crença dele era meio diferente em vários aspectos, né? Então, alguns estudiosos da vida de Joseph Smith, eles acreditam que talvez ele acreditava na reencarnação. Só que como ele estava meio assim na dúvida, não tinha muita certeza, ele acabou então finalmente adotando a doutrina da ressurreição. Mas, né, se for fazer um estudo bem certinho sobre a vida dele, dá para ter um indício de que talvez ele gostava dessa ideia da reencarnação. E a gente sabe que ele estudava bastante, né, sobre religião, era um tópico, né, bem ativo para ele, então não tenho dúvidas de que sim, provavelmente ele pode ter explorado esse assunto. Mas como a gente falou, a igreja lá desde o início ela não aceita essa ideia da reencarnação. Nem aceitava e nem aceita hoje, né? Não quer dizer que não vai aceitar no futuro, né? O futuro a Joseph pertence, né? A gente não vê aí tanta mudança na igreja. Era poligamia, doutrina, né? Era racismo, doutrina, tanta coisa. Adão era Deus. Ou, por exemplo, hoje eu tenho visto aí algumas publicações de sites apologéticos dizendo aí, ó, quem sabe a igreja vai estar liberando o café. O café ele não foi citado na revelação, né? Era na revelação original, era bebidas quentes, bebidas fortes. Eu acho que isso aí deve tirar um monte de membro da igreja, e a igreja vai sempre se adaptando, né? O Garment também, né? A gente vai ter um episódio específico sobre essas mudanças, né? Mas o que a gente está querendo levantar é que, né, quem sabe aí no futuro a igreja não determina uma reencarnação, mas hoje ela não adota essa ideia.
Ozzy, por que você está citando aí que Joseph Smith ele acreditava numa reencarnação? Ele não deixou isso escrito como doutrina, mas entre o pessoalzinho ali que ele conversava, ele desenvolvia esse assunto. Né? Então o pessoal escrevia, né, nos seus diários, nas suas, seus registros pessoais. Então a gente tem essa informação. Quando a gente tem essa informação de uma pessoa, principalmente uma pessoa que odeia a igreja, a gente duvida. Mas quando a gente tem essa informação dentro de várias fontes, e até fontes que não odeiam a igreja, né, que são apologéticos, a gente tem que considerar. Dentre essas pessoas, quem que são? Olha, Presendia Huntington Gill foi uma das esposas de Joseph. George K. Cannon, estava sempre com Joseph. William Clayton, secretário. Orson Hyde, apóstolo. Heber C. Kimball, principal nome aí da história da igreja. Ellen Kimball, né, uma das esposas de Joseph. Mary Elizabeth Rollins, também esposa de Joseph. Alexander Niebuhr, isso aí eu nunca ouvi falar, vamos ver, que ensinava a cabala para Joseph Smith. Eu lembro que ele tinha essas aulas mesmo, não sabia que era esse. Alexander Niebuhr. Aí, parece que ele citou que Joseph tinha umas ideias sobre a reencarnação. Vamos ver quem mais. O avô do Hugh Nibley, a gente já citou Hugh Nibley, mas eles nem têm o nome do avô dele, só citaram aqui, o avô de Hugh Nibley também citou isso. Charles Penrose, Orson Pratt, Parley P. Pratt, Joseph L. Robinson, Eliza Snow, né, foi uma das esposas de Joseph, Orson F. Whitney e mais outras pessoas. Eles citaram que Joseph gostava de tratar esse assunto da reencarnação, né? Se eu não acredito no Papai Noel, eu não vou ficar citando essa história como uma possibilidade, não é? Por exemplo, vamos dar uma olhadinha em uma dessas fontes. Eliza R. Snow, ela, antes de morrer, ali, 5 de dezembro de 1887, ela tinha sido uma esposa de Joseph, ela estava conversando com o irmão dela, o Lawrence Snow, e ela falou que ela acreditava nas várias vidas, né, e que ela tinha recebido essa ideia do próprio Joseph Smith, que era o marido dela. O próprio Lawrence Snow acreditava nesse conceito, só que ele não declarava isso abertamente como doutrina. O que para mim é uma coisa engraçada, né? Um profeta de Deus que pode receber revelação. Poxa, isso aí é uma coisa bem importante para ser recebido de revelação. E aí, tem ou não tem? Se um profeta acreditava, mas não ensinava porque era meio controverso, e aí? Pô, profeta, tá em dúvida num negócio importante desse? Fala com Deus, recebe a resposta aí. Até o Brigham Young, ele citou uma coisa parecida. Obviamente, né, ele não falou deliberadamente sobre a reencarnação, mas uma ideia mais ou menos semelhante. No Journal of Discourses, volume 1, página 275, isso aí era 1853. Ele estava falando sobre os elementos, né, eles eram organizados, né, eles chegam ao fim, Deus ali, criando o universo. De repente ele faz uso de um material, chega ao fim o uso daquele material, ele fica ali disperso no universo. O que acontece? Deus pega de volta, une e forma uma nova ideia dentro daquele material anterior. Né? Não é bem reencarnação, mas é uma ideia meio conectada, não é? Não é, membronita? E aí? O Wilford Woodruff, ele citou lá no Journal of Discourses, volume 19, página 229, aquela história de que os mortos estavam lá, né, no templo de St. George, os mortos que eu digo os espíritos, né, o espírito dos mortos estavam lá ao redor, eles queriam saber, e aí, por que a gente não recebeu as ordenanças e tal? Quem que era esse pessoal? O pessoal que assinou a Declaração de Independência dos Estados Unidos, engraçado, né, é o pessoal dos Estados Unidos, tá ali. Eu acho que os espíritos não conseguem passar de um continente para o outro. Não, ele falou que tinha 100 pessoas aproximadamente, incluindo John Wesley, não tenho nem ideia de quem é John Wesley, Cristóvão Colombo, entre outros, olha só. Na lista também estavam os presidentes, todos os presidentes dos Estados Unidos até a época, exceto 3, que se eles, né, tiverem sido justos, alguém no futuro fará o serviço por eles. Que legal, né? Eu acho que ele não curtia muito esses presidentes. Eu não vou batizar esses caras não, os outros até eu batizo. Mas a parte do discurso que eu achei interessante é quando ele fala sobre Adão. Vamos ver, 27 de janeiro de 1860, Wilford Woodruff, ele está citando aquela história, né, de que Adão é Miguel e ele já teve uma vida,
né? E depois ele estava lá junto com Deus, né? A gente também tem toda essa dúvida aí se Adão era Deus, na verdade, porque Brigham Young ensinava isso. Mas o ponto é que ele falou, pô, Adão ele já tinha tido uma vida, tinha, né, outras existências, e de repente ele veio para a Terra ter a existência dele como Adão, né, e morreu e tal. Então, assim, isso aí não é reencarnação? Né, olha o detalhe, Adão era um ser ressurreto e deixou né, os céus para vir para a Terra com um corpo imortal, depois ele comeu o fruto e virou mortal. E aí, se ele era um ser ressurreto, ele já tinha um corpo que ele já tinha morrido e recebido o corpo de volta. E aí ele veio e viveu de novo. Se isso não é reencarnação, eu não sei o que é. O Herbert C. Kimball, lá, vamos ver, em outubro de 1852, Journal of Discourses, volume 1, página 161. Parece, porque eu estou lendo o discurso, parece que ele está falando de ressurreição, mas tem alguns pontos aqui que ficam meio estranhos. Por exemplo, ele está dizendo ali, ó, em quantas formas vocês acham que serão colocados antes de tornarem-se santos? Ou antes de tornarem-se perfeitos e santificados para entrarem na glória celestial de Deus? Ele cita, né, que a gente é como barro na mão do oleiro, que ele vai fazer a forma, depois, né, a gente vai sendo aperfeiçoada com o tempo. Só ficou um pouco estranho ali quando ele falou em quantas formas vocês acham que serão colocados antes de, né, se tornar perfeito para entrar na glória celestial, né? Parece um pouco que ele está dizendo que a gente vai ter várias existências, cada existência a gente vai melhorando até poder voltar para a presença de Deus, não parece? Tem uma outra fala do Herbert C. Kimball, lá vamos ver Journal of Discourses, volume 6, página 63, em que ele diz que o próprio Joseph Smith ensinou isso para ele, ensinou que a humanidade vai ser colocada na Terra, né, num estágio de provação, atrás de outro estágio de provação, em várias dispensações. Que história é essa? Né, olha só, então naturalmente somos conduzidos ao longo desse estágio de provações, de uma dispensação para outra, por aqueles que conduzem as dispensações. Em 1850, ainda, a gente está falando sobre o Herbert C. Kimball, e ele falou num discurso, vamos ver, Journal of Discourses, volume 4, página 329, ele faz uma alegoria da nossa vida com acordar e dormir. Ele fala, a gente veio aqui para a Terra para trabalhar, construir templo, melhorar os elementos que Deus colocou dispostos aqui na Terra para a gente, né, e melhorar a nossa experiência de amanhã com o que a gente teve hoje. Ele fala que a nossa vida é como se a gente se deita para dormir, é semelhante à morte. E quando a gente acorda pela manhã, a gente começa o nosso trabalho de novo da onde a gente parou. Né? Então, ok, a gente tem essa ideia de que depois que a gente acorda da morte, a gente não vai começar do zero, a gente vai continuar da onde a gente parou. Mas ele não cita isso como um evento. A gente morre e acorda, da onde a gente parou, a gente continua. Não, ele fala que isso é um curso, né? Ele falou, este curso é típico das provações que teremos. E se eu não me aperfeiçoar amanhã e novamente me deitar para dormir, ao acordar, ainda estarei em dívida. E aí, né? Parece muito uma reencarnação. Não parece só uma pessoa que morreu, ressuscitou e acabou, né? Vai continuar daquele jeito. Não, parece que tem vários estágios em que morre, vive de novo, morre e vive de novo. Outro carinha, Joseph F. Smith, no Improvement Era, volume 19, página 942, isso aí é de 1916. Ele está falando ali que os espíritos nascem no mundo. Ó, eu vou citar as palavras deles, porque cada um pode ter a sua interpretação. Somente essas almas exaltadas atingiram a maturidade no curso da vida eterna. Os espíritos que nascem nestes mundos eternos passarão em sequências devidas por vários estágios ou estados pelos quais os pais glorificados atingiram a exaltação. E aí? Para mim está parecendo que o pessoal que é glorificado não passou por um estágio aqui na Terra. Vive, morre, ressuscita e continua. Não, ele está dizendo uma sequência de vários estágios. Obviamente, né, fica a interpretação de vocês. Lembra que a gente citou William Clayton? William Clayton foi secretário de Joseph Smith. Ele deixou um escrito
citando que a nossa ressurreição será literalmente cumprida pelo nosso novo nascer. Um nascer literal através de uma mulher. Bom, pessoal, acho que isso tudo é uma questão de interpretação, alguns resquícios aqui e ali, mas, assim, no geral, obviamente, a gente vê que desde o início da igreja é ensinado que a reencarnação não é uma coisa real, né? Por exemplo, Joseph Fielding Smith, no Answer to Gospel Questions, ele foi bem enfático sobre isso. O profeta Joseph Smith diz que a reencarnação é uma doutrina do diabo. Uma outra questão que deixa a gente um pouco em dúvida sobre a interpretação é a questão de Elias, né? Lembra que João Batista diz que ele é o Elias? Elias ia voltar, né? E daí dizem que João Batista era a volta de Elias. Elias não estava ressuscitado, né? Porque se ele entrou num corpo novo, que era o do João Batista, né? Agora com um novo nome, uma outra pessoa diferente, é como se ele tivesse reencarnado, né? Não ressuscitado, porque depois João Batista morreu. Se alguém tiver alguma resposta para essa situação, né, uma explicação da Igreja Sud, deixa aí no comentário pra gente, beleza? Bom, um fato interessante é que na época de Jesus Cristo, né, tinha os essênios, os fariseus, lembra? Citados, os fariseus lá na Bíblia. Então, eles acreditavam na reencarnação. Tinha um historiador da época de Cristo, né, o Flávio Joséfo, ele deixou alguns registros e ele cita ali, né, que os fariseus, os essênios, eles acreditavam nisso, na reencarnação. Ele diz ali, ó, eles dizem que todas as almas são incorruptíveis, mas as almas dos homens bons são apenas removidas para outros corpos, mas as almas dos homens maus estão sujeitas a punições duradouras. Essa ideia da reencarnação, ela era bem discutível, o pessoal conversava, falava sobre isso antes de Cristo, né? Aí chegou, então a gente teve Jesus Cristo, deixou alguns ensinamentos, os apóstolos também, né? Alguns registros ficaram para aqui, para lá, tá? Mas quem organizou o cristianismo foi o Constantino, né? Então ali teve o Concílio de Constantinopla no ano 553, que daí foi declarado, né? Decretou que era condenável essa ideia de reencarnação. Foi uma ideia que foi estabelecida e pegou? Não. O pessoal dá uma patinada aí para aprender, né, alguma determinação nova, principalmente se ela é bem diferente. Então, obviamente, foi determinado ali que não tem reencarnação, mas tinha algumas pessoas que continuavam pregando, às vezes, né, em sigilo, né, para não ser, né, responsabilizado. Vamos ver alguns nomes. São Jerônimo, Gregório de Nissa, Suplício Severo, Clemente de Alexandria, Justino Marte, são algumas pessoas de época ali que eles não gostavam dessa ideia de que não existia reencarnação. Como assim não existe reencarnação? Então dá para ver que foi uma ideia construída, chegou Constantino, estabeleceu e depois, né, ela deu uma patinada, mas depois pegou, né? E se a gente for ver a influência que Joseph Smith teve, foi obviamente do cristianismo, mas também, como a gente vê que ele tinha uma dúvida aí sobre a reencarnação, por quê? Porque ele foi instruído na Cabala. A gente sabe que ele tinha instruções, né? A Cabala é judaica e ela mostra essa ideia de que, né, a alma ela vai vir e vai vir de novo. Tem que chegar num nível ali de perfeição, né? Se não chega, vai vir para uma segunda vida, né? Se não chegou, vai vir para uma terceira vida, até chegar numa forma de perfeição ali exigida, para poder estar de novo com Deus. Não, um detalhe interessante que está na biografia da Emma Smith, ela fala ali, ó, através de Alexander Neubauer, Joseph Smith teve acesso aos ritos antigos judaicos, chamado cabalismo, ao mesmo tempo em que ele traduzia os papiros das múmias egípcias, que se tornou o livro de Abraão. Bom, pessoal, acho que é isso aí, a gente deu uma olhadinha. Quem quiser conferir o arquivo original, tá lá, Investigações Sud, uma publicação de setembro de 2010. Digita lá na lupa o Espiritismo e a Igreja Sud. Vocês vão poder olhar, tem vários comentários também. Outras informações, né? A gente não abordou tudo aqui, e tem as fontes históricas. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima!